Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples, humilde e proveitosa mensagem de uma forma racional dos escritos bíblicos, sem religiosidade, sem fanatismo, sem insanidades. Vamos procurar compreender os escritos. E o tema deste vídeo, por que nem gentios e nem judeus precisam se batizar nas águas? É isso mesmo, entrou uma pessoa e colocou no comentário, por que gentios não precisavam se batizar? Então por que o eunuco se batizou? Gente, o livro Eunuco está contido em um livro chamado Atos dos Apóstolos. O escritor, segundo indícios, foi Lucas, doutor Lucas. Eu pergunto a você, este Lucas estava onde o eunuco foi batizado? Este Lucas estava onde a pitonisa, que era uma adivinhadora, segundo escrito, ela que foi expulso o espírito que estava nela? Esse Lucas estava quando Paulo esteve no Sinédrio lá. Esse Lucas esteve em todos os passos onde ele relata fatos históricos ali, contos. Esse Lucas esteve em todos esses lugares. Como que esse Lucas ficou sabendo disso? Mas tudo bem, vamos colocar isso aí, tudo verdade, com tudo verdade. Tudo verdade. Eunuco foi batizado. Eu pergunto, Paulo havia recebido a revelação no terceiro céu a respeito do verdadeiro batismo? Paulo havia recebido a revelação da sã doutrina para pregar aos gentios? Não, porque Paulo no livro de Atos, ele frequentava o templo, Paulo rapou a cabeça, Paulo praticou votos, Paulo praticava visitas ao templo, porque Paulo não tinha recebido a revelação. O livro de Atos não é livro de revelação, é um livro de histórias, de contos, de fatos ocorridos ou não pelos discípulos, pelos apóstolos. Não tem revelação no livro de Atos. Porém, quando Paulo recebeu a revelação, quando Paulo começou a falar pelo Espírito da graça, Paulo passou o verdadeiro entendimento. Não vê, você de Romanos a Filemão, você não vê mais Paulo rapando cabeça. Você não vê Paulo fazendo jejum. Você não vê Paulo praticando obras das leis mosaicas. Pelo menos não está escrito, como está no livro de Atos. Porque nem gentios e nem judeus precisam batizar nas águas. Então, leia comigo. Romanos capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Assim disse Paulo pelo Espírito da revelação, pelo Espírito da graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aqui está o entendimento também, viu? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Pecado aqui era as leis de Moisés, as leis dadas a Moisés. Porque pecado, 1 João 3,4, pecado eram as transgressões das leis mosaicas. Paulo, outrora hebreu, Paulo fariseu, Paulo conhecedor e anunciador do legalismo de Moisés, Paulo vivia pecando. Paulo estava debaixo do pecado, porque Paulo estava debaixo das leis de Moisés, dadas a Moisés. Aí ele teve o entendimento da graça do Cristo ressuscitado, não mais debaixo do legalismo de Moisés. Sendo assim, não mais debaixo do pecado, porque era transgressão das leis de Moisés. Então, como ele não tinha mais a necessidade de praticar elas, não viver mais, então ele já não era mais um pecador. Mas Paulo continuou sendo transgressor, porque Paulo disse, na minha carne não habita bem nenhum. Paulo disse. Então ele continuou sendo um transgressor, não mais pecador. Eu sou um transgressor, não sou pecador. Você é um transgressor, pela debilidade, da fraqueza da sua carne, mas você não é mais pecador ou pecadora. Porque o religioso porque ele está debaixo de Moisés. Ele está debaixo do dízimo, da oferta, de apresentar a criança, buscar Deus em tempo, buscar Deus em emoção. Isso é coisa do legalismo de Moisés. Então quem está debaixo disso está debaixo do pecado. Mas quem não frequenta a religião, quem não é religioso, quem vive no Cristo ressuscitado, não é um pecador. Agora, transgressores, todos somos, porque está no pensamento. Você teve um desejo diferente, é uma transgressão. Você mentiu, você teve orgulho, uma transgressão. Que diremos, pois? Permaneceremos no legalismo de Moisés para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o legalismo de Moisés. Nós que estamos livres da praga dos 613 itens dados a Moisés. Nós estamos livres. Como viveremos ainda nele? Eu vou mostrar isso para você, porque senão isso aqui vai ficar na sua mente. Dá uma olhada comigo. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado
eram as transgressões das leis mosaicas. Paulo, João, eles estavam naquele contexto, eles estavam naquela época, porque a lei, o fim da lei foi Cristo, porém o templo, o símbolo maior da lei, ainda estava de pé. Ele foi derrubado no ano 70. Então, pecado tratado por Paulo era as transgressões das leis. Que diremos, pois? Permaneceremos no legalismo de Moisés, debaixo das leis dadas a Moisés, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para as leis de Moisés, o legalismo de Moisés. Como viveremos ainda nele? Bom, agora vamos continuar o tema. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O batismo foi na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, sem pecado. Eles lá naqueles dias, sem as leis, sem o legalismo de Moisés. Olha o entendimento profundo. Então, nem gentios e nem judeus precisam, depois da cruz. Paulo batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo não batizou ninguém em água. Paulo foi batizado por Ananias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não em água. Aí vem, não, mas o eunuco foi jogado no rio. Assim, o escritor escreveu de Lucas lá. Lucas, você prefere acreditar num conto, numa historinha, ou numa revelação dessa, falado pelo Espírito da Graça? Está aí na sua mente. Você decide. Você escolhe qual dos dois você quer. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Um religioso não anda em novidade de vida. Um líder religioso não anda nessa novidade. Um religioso, um líder, um filhote, um fiel dessas chopanas do Satanás, eles não andam em novidade de vida. Eles andam na caducidade da letra. Eles vivem antes de Jesus. Por isso que eles veem espíritos imundos, veem anjos, sapatinho de fogo, são perturbados, unção daqui, pula daqui, balabachuras daqui, cantarabes ali. Por quê? Porque são perturbados. Estão debaixo de maldição. Estão na caducidade, eles não estão na novidade de vida. Olha que passagem linda e interessante. Atos 10, 9 ao 16. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, meio-dia. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Aqui estava porcos, tá? Todos os animais. Todos os animais. Aí tem religioso, não vou comer carne de porco não, porque por causa do gadareno, por causa dos porcos. Mas o gadareno foi antes do sangue verter da cruz. Foi antes do sangue purificar. Isso aqui foi depois. Olha a ignorância religiosa. Não vou comer carne de porco porque... no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, répteis. 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levante, Pedro, mata e come. Porque Pedro estava com fome de meio-dia, Pedro devia levantar de madrugada, pescando, e deu fome, e apareceu lá um lençol, uma visão espiritual. Tá, Pedro, escolha qualquer coisa aí, um porquinho branco, um porquinho russo, e mata e come esse bicho. Falou, a voz falou. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comia coisa alguma comum ou imunda. Então Pedro falou: não vou comer não, porque eu nunca comi nada disso, isso é coisa imunda, é animal com casco fendido, essas coisas todas aí, porco, essas coisas eu nunca comi. 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher do céu. Veja na Nova Almeida atualizada como está esse versículo aqui, quer ver? Olha só, versículo 15. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Se você continuar lendo a história, você vai ver que se falava de Cornélio. Cornélio era um gentil. Ele e a família dele e os soldados que o cercavam eram gentios. Só que eles eram tementes a Deus. Então, apareceu lá um anjo lá, Cornélio falou: vai lá em Jope, busca lá um homem chamado Pedro e traga para vir aqui, para conversar, para batizar, para fazer todas as coisas aqui.
vai falar da grandeza do Cristo ressuscitado, Jesus de Nazaré, falar de Deus. Então, o Espírito Santo, para mostrar a Pedro os homens que estavam vindo à procura dele, para levá-lo até Cornélio, até o gentio, então foi mostrado esse lençol. E foi mostrado que, pelo sangue que verteu da cruz, purificou tudo e a todos. Os animais e as pessoas. Os animais irracionais e os racionais. Foram todos purificados. Hitler foi purificado, o General Tito foi purificado, Saddam Hussein foi purificado, Bin Laden foi purificado, eu purificado, você purificado. Todos que nasceram. Todos. Agora, o que fizeram depois, com a mente carnal, aí é outra situação. Então, o batismo foi na morte de cruz para judeus, para gregos, para estrangeiros, para gentios, para todo mundo. Então, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E a religião chama Deus de mentiroso. Chama Deus de enganador, de profanador. A religião santifica o profano, que é a água de uma piscina, e profana o que é santo, que foi a purificação pelo sangue que verteu da cruz. Então todos que nasceram depois da cruz já foram batizados, foram remidos, foram justificados, foram santificados no Espírito. O Espírito já veio pronto. O Espírito é a igreja gloriosa do Pai. Mas nós estamos aqui tratando da carne, tratando de enganos da religião. Então, dentre vários enganos, fraudes, manipulações, está o batismo nas águas. É a maior profanação, ou uma das profanações da religião, que é menosprezar, profanar, pisar no sangue. Por isso que eles vivem debaixo de maldição. Por isso que o religioso vive debaixo de maldição. Quer ver? Quer ver o testemunho agora? Quer ver eu pegar? Quer ver? Vamos ver se aconteceu com você o que aconteceu comigo. Coloque aí no comentário. Olha, aconteceu algo extraordinário. Depois que eu me batizei nas águas, eu passei 30, 40 dias, porque assim é. 40 dias de aflição, tribulação. Aconteceu tanta coisa ruim na minha vida depois que eu passei pelas águas. Pode colocar aí, porque isso faz parte. Se você tem o Espírito de Deus aí na sua mente, você passou por isso. Eu passava, eu tomei banho nisso aí bem umas 4, 5 vezes. E todas as vezes, inclusive os escravinhos, os irmãozinhos escravinhos falavam assim: irmãos, agora nós faremos jejum por você e pela sua esposa, porque agora vocês vão passar por um deserto. Tá vendo? Inocentemente eles falam que é um deserto, mas isso é a maldição. Isso é o castigo de Deus para quem pratica essa profanação. Porque assim está escrito, veja, não sou eu que falo. Está, veja, em Hebreus capítulo 10, do versículo 26 em diante. Porque se continuarmos a pecar de propósito, o escritor aqui estava falando para os hebreus, os judeus, que estavam saindo do antes da cruz e vindo para a graça de Cristo. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Quem é que faz isso? Um religioso. Quem que faz isso? Alguém que busca se justificar para Deus antes da cruz. Está neste versículo aqui. Pisando o sangue. Não adianta. Só o sangue não é o suficiente para me batizar, não. Ei, isso aí é mentira desses youtubers aí. Esses caras aí é tudo endemoniado, perturbado. O que vale é o que o meu mestre está falando. O que meu mestre é tomar banho na piscina. Mas então, você está pisando no sangue. Você está desmerecendo o sacrifício. Você está tornando inútil. Você está tornando em vão o precioso sangue de Cristo. Querendo dizer que a água de uma piscina cheia de coliformes fecais, cheia de imundícia, é mais pura, é mais santa do que o sangue que verteu da cruz. E com isso fazem o quê? Colhem maldições, colhem castigos, perturbações, visões. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, vem. Em nome de Jesus, dá a volta. Em nome de Jesus, pula. Em nome de Jesus... E fica nessa lenga-lenga. Não é liberto, nunca se liberta. Nunca alcançam a cura. Nunca. Pedem, não recebem. Bate, não se abre. Porque estão debaixo de maldição. Assim seja. Então eu vou encerrar por aqui, porque nem gentios e nem judeus precisam se batizar nas águas. Se foi útil para você, dê um joinha. E se você tiver peito, coragem, ousadia, compartilhe esse vídeo. Se proteja com o escudo da graça e vamos para cima. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima, se assim
o Pai permitir. E se você acredita que o seu batismo foi na morte, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até a próxima, se papai permitir. Tchau, tchau.